Bem, vamos dar início então à sessão, ao seminário desta semana, do Seminário Permanente de Investigação do SIX Nova. Hoje tenho o prazer de apresentar a investigadora de pós-doutoramento, Julia Kuznetsova, cujo nome espero não estar a pronunciar. Perfeito, Ana, perfeito. Melhor de todos. Primeira e última vez que vou conseguir fazê-lo, então. Mas obrigada. Que nos vai partilhar connosco os resultados de um projeto em que tem estado envolvida, isso com o nome Work-Life Balance in the Portuguese Public Sector and Collective Bargaining, Negotiations and Expectations. A Julia tem estado a trabalhar, agora já foi com sotaque latino, não é? Tem estado a trabalhar no Observatório de Avaliação de Tecnologia, em vários projetos. Um deles é o Work-Life Balance, do qual nos vais trazer alguns resultados, mas também tem estado envolvida nos projetos Involve e Crowdwork. O doutoramento dela é em Ciências Sociais pela Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia em 2019. Tem um mestrado atribuído em conjunto pela Universidade de Oslo, Tampere e Aveiro, e já foi recipiente de uma Early Career Research Scholarship da Marie Curie, Fellowship da Marie Curie. Portanto, é com grande prazer que apresento hoje a Julia, que nos vai fazer a apresentação em inglês. A parte das questões poderá ser colocada em português, porque a Julia também, ela também fala bem em português. Se houver alguma dúvida, eu tentarei traduzir ou fazer alguma mediação. Não haverá qualquer problema. Pronto. E passo desde já a palavra. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. E também tenho muito prazer para ver todos que já conheço e que ainda não conheço, e para apresentar hoje, para apresentar hoje o meu trabalho que já fiz, porque estou nesta abordagem desde também recente, desde agosto de 2020. E também para mim o tema um pouco novo, interessante, mas também para mim este é, como dizer, uma nova abordagem na minha carreira. Vou fazer a apresentação em inglês, mas como a Ana já tinha dito, se vocês tiverem perguntas, podem fazer em português ou em inglês, como quiserem, e também posso enganar no inglês, não a minha língua materna. Vou começar. Um momento, como sempre, estou perdida a encontrar onde fazer partilha, ok, já encontrei. Ok, compartilhar a tela. Isso. Está aqui. Já está. Estão a ver? Eu vou só diminuir esses ícones, porque não... Eu não estou a ver vocês agora, mas depois, como dizer, depois vou... Eu não desliguei o vídeo, mas só diminuí estes ícones. This presentation is called Work-Life Balance and Collective Bargaining in the Portuguese Public Sector, and this is the European project. I am involved in this project, that is coordinated by Nuno Boavida and Professor António Muniz. As I already told before, I am involved in this project since August 2020, and I think basically at this time this project started. So today I will present to you the desk research results that I have been doing basically during this time together with my colleagues. And I will give a brief project presentation. Then I will talk about the main concept in this project, work-life balance and collective bargaining. Then I will present the general situation about indicators and policy measures on work-life balance in Portugal. And then I will talk more specifically about the measures at the national level, such as the National Program on Work-Life Balance in the Public Sector, then collective agreements and social dialogue, which is the meetings of the Committee for Social Dialogue on Work-Life Balance. The title of the project is Role of Collective Bargaining in Shaping Work-Life Balance in the Public Sector, the Challenges and Perspective. And the main objective of this project is to identify factors that influence the nature and inclusion of work-life balance policies and collective bargaining in the public sector. It includes 5 country cases: Greece, Poland, Portugal, Serbia, and Spain.
In Spain, it is the main partner, the trade union in Spain, and major tasks are implemented related to the questionnaires, and all the meetings are implemented by the University of Warsaw in Poland. And we, in Portugal and in other countries as well, we collect local data. Project dimensions of the work-life balance are the flexible working time, employee-oriented parental leave, and gender equality, and how these dimensions are impacted by collective bargaining. Public sector organizations are defined broadly. The project defines these organizations as all publicly funded organizations, including central and local administrations, education, health and social services, and all the rest. And target groups are also broad. These include policymakers, managers, employees, and trade unionists. And as for the project activities, from September to October, the project prepared online questionnaire, and it was launched from November until the end of February. I don't know if it is still available online. If it is available, you can check it online. Individual interviews will be conducted from March to June 2021. And we, in parallel with these activities, we have also been doing literature review and policy analysis. About the main concepts of the project, I will not go into many details. It seems there is a lot of information here, but I will just give general explanation of this concept. The first one is work-life balance concept. And of course, all of you may be familiar with this concept to a certain extent, but in academic milieu, I would say it is a very broad concept, and the problem is that no single definition of this term exists, and different theoretical approaches also exist. And there are many publications also in the areas of psychology, business, more of course in management and human resources practices. And it refers a lot to working time, and different theories have been mentioned, such as the role theory, the work conflict theory, different time-related theories, and one of them is the body theory, which I will be talking a little bit in more detail. And the origins go to the gender studies and working women back in 1960s, and work family policies and family-friendly policies. However, in 1990s, the term work-life balance emerged, that replaced to a certain extent, not completely, of course, the discussion of work and family, and it introduced a more gender neutral and inclusive perspective to focusing not only on the working women, but also on other population groups. And but still in its, in general, the general idea of this concept that it combines two broad categories, that it includes two broad categories. From one side, it is work, and on the other side, it is life, family, leisure. And also a lot of discussion exists about the definitions of this concept, what is work, what is life, what is leisure. But in more general sense, work is the obligated time, whether it is paid or unpaid. And life, it includes responsibilities, but in work-life balance concept, it includes also other realities, such as non-obligated time and free or chosen activities, and free time and leisure. And the balance between these two broad categories should not be understood as an equilibrium, because also a lot of discussions exist whether it should be equal equilibrium or not. And more or less, it is the satisfaction and good functioning at work and home, and with minimum conflict between these two categories, these two domains. And therefore, I'm mentioning here the theory of Clark, who represented work and life, this as two different domains, but that influence one each other. And people are cross borders between work and life settings, but at the same time, the borders are permeable, yes, and that organizations can alter on the one side these borders and domains, and individuals can influence their participation. And more recently, these boundaries are becoming relatively weak. And another concept is collective bargaining. It is the process through which labor unions and employers negotiate over policies such as flexible schedule, various paid leaves, and trade unions in this case are seen as potential vehicle for improving the workplace provision of family-friendly policies. And as for the family
As for the work-life balance provision at the workplace, the most common are working time arrangements, parental leave entitlements, and childcare. And despite of the potential role of the trade unions in this process, in practice, the role of trade unions in promoting work-life balance policies has been weak, and some scholars explain different reasons for this, among which are that trade unions may see these issues as the work-life balance as women issues, and they may lack power in influencing the workplace. And so because, for example, flexible working time is usually employer-led rather than the employee or trade union-led policy. And in some national context, the state may intervene in family policies, and unions may lack commitment because the role of the state is more strong than the unions in this case. Therefore, we have a question, is it possible to bring together unions and public sector employers to shape and negotiate work-life balance? And this is the main question what we are looking at this project and in Portuguese context. Not only in comparison, of course, with other countries, but in this presentation in the Portuguese context. As for the work-life balance in Portugal, comparing international and national indicators, international indicators show that, for instance, Better Life Index, OECD, show on work-life balance shows that Portugal scores 7 out of 10. It may seem high, but still from the graph, it is visible that there are many countries still ahead of Portugal, and lower results on the time devoted to personal care and leisure, 19 out of 40, and gender equality is low, and spending on children in their early years is less than half of the FCD average. As for the hours worked, Portugal is one of the European countries with the highest annual average hours worked, for example, compared to Denmark. However, the national statistics, the National Institute of Statistics, in its module on reconciliation of professional and family life, shows that majority of the respondents reported that their responsibilities had no effect on their professional activity. But at the same time, about 60% reported that it was seldom possible or even impossible to be absent from work for full day for providing care. As for the policies, I will not go into more detail into this information, but on the European Union, since 1990s, also a lot of work-family policies have intensified, and a lot of directives have been adopted, both on parental leave, on working time, on part-time work. But I will mention here in this publication of 2020 Chirigato, she mentions all this transformation of the European policies on work-life balance, if you're interested more in this. But I will mention here these two major, not events, but two major policy measures on the European Union as the European Pillar of Social Rights, that explicitly in Pillar 9 promotes work-life balance as the right to suitable leave, flexible working arrangements, and access to care services. And in 2019, the new Work-Life Balance Directive was adopted, substituting the previous directive and giving more rights, I would say not rights, but not considering only women's participation in the labor market, but also providing flexible working arrangements to men and granted more flexible working arrangements to all workers with caring responsibilities. At the national level, it is important to mention these legislations, such as Portuguese constitution that has the right to rest and leisure, the labor code that provides legal minimum of 8 working hours per day and maximum 40 hours per week, and also has other provisions regarding to parental leave, the working arrangements, and so on. Regarding public sector, the law on public sector regulates specifically the working time arrangements regarding the employees of the public sector. And since 2016, it has introduced an amendment of 35 working hours per week in the public sector.
In addition, Green Paper on Labor Relations of 2016. However, as far as I know, right now it's being negotiated to make some changes in this labor Green Paper, and mainly on introducing some positions regarding conciliation of family and of professional and family life. This is what is regarding the legislation. As for the other programs, I would say on the national level, we have discovered that there is a program of the Portuguese, this is the Portuguese government initiative program, which is called Programa Três em Linha. And this is the program, it started in 2018. And it is initially it was intended for to be implemented during 3 years and being evaluated at the end of the 3rd year. And the goal of this program is to involve all government authorities, mainly public, but also private organizations, to improve the overall well-being index in Portugal and to promote also social dialogue over work-life balance. At the end of December, the final report, not final report, but the report that was published at that time, mentioned that the project included 58 organizations, out of which 41 referred to public organizations. Besides this program, because we wanted to know more broad, we wanted to have more broad overview of the information regarding collective bargaining and work-life balance, we consulted different databases on collective bargaining, collective agreements, and one of these was the DGERD database. We searched for codes of activities, mainly public administration, education, health, also other codes, but no agreement was found referring explicitly in the title or in the goals and the objectives to work-life balance. When we sent the written request to the DGERD, they responded that in fact there was no agreement, no the single agreement about conciliation and work-life balance explicitly, and the public organization, they referred to this program that I was telling before, Program Três em Linha, and that the DGERD, they had their own program which is called Convida, and they already certified, they received certification for this program in relation to the standards of the conciliation of professional and family life. Another database, which is GAIV database, allows to search for collective agreements and by keywords. Therefore, the search of collective agreements in the public administrations by these keywords showed 41 results. 10 were repeated, so the final search comprised 41 documents, 41 agreements, and then I was curious to see in the text of these agreements whether how do they interpret, if any of them interprets conciliação entre a vida pessoal, profissional, or familiar. So I looked for these keywords in the text of these documents, and only one agreement, in fact, referred to conciliação de vida pessoal como a vida profissional in the clause of part-time work for the workers with the children who are less than 12 years old. And the next, how to say, desk research, database research was referring to the Committee for Social Dialogue and their meetings on work-life balance. And we discovered that between November 2018 and February 2020, this committee had 5 meetings on that discussed the issues of the reconciliation between professional and family life. And we requested the text of this, the minutes of these meetings. And I analyzed them according to the content of these meetings, what was discussed and what were the main topics of discussion. And the main topics of discussion, of course, they referred to the program 3 in Line, because the first meeting was actually to bring the social partners together to present this, to somehow present the program.
and the program itself was presented at the beginning of December after this first meeting. And all the consequent meetings, they to some extent were referring to these programs 3 in line to discuss some issues, but also in other issues. Pega o telefone para tu fazeres a transferência. Also during these meetings, the partners discussed negotiation and collaboration, different possibilities to negotiate and collaborate on work-life balance. And they signed the memorandum of understanding and created the working group to work in more details on the issues of conciliation. And of course, these meetings referred to specific work-life balance measures, such as working hours regimes, paternity and child care, gender equality, and provision of care. And more specifically, I will not go into all the details because I'm still in process of making the final table with all these results. So, but what I would like to mention that this topic was important to all the social partners. However, as government mentioned, this was not to create new this was important to create new solution, but it will not solve all existing problems. Because it is now a prêmio, mas cruza com toda o programa do governo. And of course, the idea was to touch to a certain extent society, demography, birth rate, and women's employment. And as among the expectation, it was important to promote good practices because the participated program organizations were referred as pilot organizations. But as government mentioned, it might be, of course, difficult to reach the common agreement. And but among the work-life balance measures, government prioritized parental leave and gender equality, and of course, better social protection and family protection. As for the unions, they also, both unions and employers association, they saw the importance of this topic. However, unions said that this theme is not new because some practices already exist in the private sector even without unions. And it should be really an investment from the part of the employers. And still in the Portuguese society, in the Portuguese labor market, there are a lot of problems that exist that should be solved, especially in the private sector, referring to the trabalhos precários, horários de trabalho, and também direitos nos locais de trabalho, a situação das mulheres no mercado de trabalho que need to be resolved to a certain extent before launching this program. Of course, they wanted to reach also to some agreement, but they wanted to have the clear rules, and they wanted to incentivize, to put incentives more on the private sector. And their priorities in work-life balance were flexibility and horários, flexibility as well, and 35 também to transpose the 35 hours of working week to the private sector. As for the employers association, they were more referring how these could be relevant for the private sector, and they saw some possibility, but of course, since these measures were broad, it was still unclear to which extent they could be implemented in the private sector. And in the conclusion, I could say that regarding all this work, that work-life balance and collective bargaining in the Portuguese sector exists so far. First of all, it is the program of 3 in line, but it is still mainly is a government initiative. Of course, it was created to a certain extent to raise social partners' interests, but its primary focus is on public organizations. And it involves partners and provides support, but still we don't have any final report, any final result, what has been done as a result of this program. As for the meetings of the Committee of the Social Dialogue,
of course, they discussed these reconciliation issues, but no common agreement as a result of this discussion was reached. So, but the government wanted to create to come to some certain compromise, certain agreement, but the interests still were diverse, and the social partners didn't see a lot of didn't see the need to change the law, but they wanted to strengthen the law and introduce more a change in organizational culture and in society than in the law. As a result, all of these meetings, memorandum of understanding was signed by all partners, but as mentioned by CGTP, this was na alimentar a ilusão que o compromisso vai resolver problemas. A working group of, there were 2 meetings, as far as I know, but probably there were one meeting was planned in March, but due to the pandemic, these negotiations stopped a little bit. And we don't know right now at the moment if there were any other meetings regarding this issue. We know that in October, I think there was something, but we still don't know the final results. And as for the working group, all participated, all social partners participated, but except for the CCP, this is the Confederation of Service and Commerce in Portugal, who said that they will participate but will not sign any formal agreements at the moment. And I think this phrase reflects the position of all the, more or less, of all the social partners to the government, because it was mainly the government initiative. Therefore, the next steps, the future steps, we are still looking into answer the question, is the government interested in collective bargaining and work-life balance? And as the government representatives said in one of the meetings, that they will continue anyway to do their work, even despite of the fact that the agreement will be reached or not. And the unions mentioned that, yes, they have an idea that they all have reached a certain agreement, but at the same time, in reality, we still have serious problems that we need to resolve and to overpass. And the question still remain, are social partners ready to work together and to implement these work-life balance issues, because they already have some experience in these issues in their personal practice. And many questions still remain to be answered that we'll be looking into analyzing the questionnaires and conducting personal interviews with the government and trade unions representatives. Thank you very much for your attention. I don't know, I didn't check the time, if I am on time or not. Yes, it's perfect. So if you could just stop now sharing the... I will stop sharing, so one moment, please. Not this one, this one. Ok. Thank you very much for your... Muito obrigada pela... Agora tenho que mudar. Pela apresentação. Então, poderíamos iniciar agora um período de questões em que gostaríamos que colocassem as vossas dúvidas, opiniões, sugestões de trabalho. E temos desde já uma questão da Ana Paula Gil, a quem eu passo desde já a palavra. Sim, sim. Obrigada, muitíssimo obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Eu gostava de colocar a seguinte questão: este projeto foi pensado apenas para a infância? Se foi intencional ou se também se prevê contemplar a questão da conciliação entre a vida familiar e a questão do cuidado aos mais velhos? E outra questão também que gostava de colocar: no Código Civil e no Código de Trabalho, tal como foi referido, a questão da flexibilidade no caso das crianças com até aos 12 anos
e no caso de crianças deficientes, não é? Nós sabemos que em Portugal temos um valor baixo relativamente ao trabalho a tempo parcial, que em 2018 rondava os 12%. E gostaria também de perceber, por exemplo, se o projeto também contemplou a questão, que é uma questão crítica no caso da população idosa, que é uma área que eu tenho trabalhado, a questão da saída precoce do mercado de trabalho para cuidar. Segundo a Eurostat, existem aqui desigualdades muito grandes entre, por exemplo, pessoas idosas em que as mulheres saem do mercado de trabalho e representa 20% em 2018, enquanto que, no caso das crianças, em 2018 rondava os 8%. E se o projeto também contempla uma outra medida que é o Estatuto do Cuidador, precisamente para estas situações, de pessoas que ficam sem qualquer proteção social, e não é apenas a pensar nas pessoas idosas, é pensar em crianças deficientes com grandes níveis de incapacidade e bem como também pessoas que necessitam de cuidados, por exemplo, saúde mental, e sem dúvida a população idosa a necessitar de mais cuidados. Se estas questões também da saída do mercado de trabalho foram contempladas e se estão a ser discutidas com os sindicatos. Posso já responder? Sim. Muito obrigada. Obrigada, Paula, pelas suas questões, muito interessantes, porque, como eu também apresentei, work-life balance é um tema muito amplo assim, e inclui muitos esses aspectos de família, não só mulheres no trabalho, mas também filhos, e também outros, e mesmo esta diretiva europeia que faz também atenção para carers needs. Mas neste trabalho, como dizer, nós temos também um broad approach, e nós não focamos especialmente nos crianças, nos needs de crianças, porque todos, agora no momento, todos, como dizer, todos os conceitos de que nós estamos à procura, eu só posso referir ao que eu encontrei nessas chatas, sim, posso referir ao que eu encontrei, porque provavelmente eu não mencionei lá explícito, mas o que os parceiros discutiram? Discutiram a maioria de 35 horas para colocar de trabalho, 35 horas semanais no público, para transferir para o setor privado. Depois discutiram também 3 horas na administração, que está na administração pública, para acompanhar crianças para a escola no primeiro dia da escola, que também para transferir para o setor privado. E depois, relativamente às crianças, discutiram o problema das creches, que em Portugal também custa muito dinheiro, e que também pessoas trabalham muito, especialmente as mulheres, e este também, como dizer, pode influenciar negativamente a demografia e a natalidade, e por isso também o governo deve fazer algumas medidas para incentivar, para dar apoios para as famílias, para incentivar também as empresas para dar essas possibilidades para desenvolver essas atividades em relação das famílias, mas esta foi só discussão. O que foi na prática, eles também referiram que vai haver, mas nós também não ainda sabemos os resultados, nós vamos perguntar depois para os entrevistadores, que no Lisboa, nas grandes zonas de Lisboa e de Porto, vai aumentar os números dos creches, mas só nestas zonas, o que vai estar no resto do país também não sabemos. E relativamente aos carers, acho que foram como pessoas idosas e
que esse estatuto do cuidador informal, se foram referidos menos assuntos sobre este tema, porque se tipo, foram mencionado que este tema é importante, que em Portugal está a população muito envelhecida, e que também devemos dar atenção para este assunto, mas quais medidas muito, como dizer, práticas neste aspecto, acho que deram menos prioridade do que dos horários flexíveis e dos esses working time, para diminuir este working time, mais para creches do que para as pessoas idosas, I would say. Mas também horários flexível também inclui esta parte do, como dizer, do caring, mas isto já também depende, na minha opinião, de cada pessoa, o que ele vai utilizar o seu tempo depois para as quais necessidades ele vai utilizar. Ok, muito bem. Temos então também uma questão do Frederico Águas. Olá, obrigado Ana, obrigado Júlia também, queria começar por felicitar a apresentação e queria colocar 3 perguntas muito breves. A primeira relativa aos universos de aplicação dos inquéritos por questionários das entrevistas que se fez menção logo no início da apresentação, ou seja, estamos a falar de que entrevistados e de que inquiridos, não ficou perfeitamente claro, gostava de perceber um pouco melhor isso. E depois queria perguntar também, enfim, de que maneira é que o projeto reflete ou se reflete transformações, enfim, mais ou menos recentes no mundo do trabalho, designadamente a crescente precarização dos vínculos e a confusão crescente entre vida e trabalho, normalmente desconsiderados pelos sindicatos e pela negociação entre parceiros, presumo, ou, enfim, também transformações recentes em relação a expectativas a respeito da formação contínua, por exemplo, de trabalhadores. Finalmente, gostava de fazer uma terceira pergunta, enfim, mais ou menos óbvia, presumo, relativa ao novo contexto, ao atual contexto pandémico, não é? E, enfim, a perguntar em que medida é que este novo contexto alterou ou não, bem, não apenas o projeto em si, se é que não foi concebido enquanto tal, desde logo, mas a própria importância política dada a esta questão do equilíbrio entre vida e trabalho, nos sindicatos designadamente, ou no programa 3 em linha também, enfim, procurar perceber um pouco melhor como é que esta confusão crescente entre vida e trabalho que aumentou agora com esta situação, interpela o projeto atualmente. Era isto. Obrigado. Obrigada, Frederico. É mesmo questões muito importantes e interessantes. Relativamente ao a sua primeira pergunta, este inquérito, eu vou repetir porque eu escrevi, mas não sei se eu, como quiser, escrevi tudo bem. Inquérito e estas entrevistas, sim? Certo. Você perguntou para esclarecer mais. Sobre o inquérito foi lançado pela Universidade de Varsóvia em todos esses países, foi feito um template traduzido para as línguas desses 5 países, foi lançado, mas na altura, quando lançamos, ainda não havia o website. Este foi, também nós achamos que foi um desafio grande deste projeto, como este inquérito, porque também foi feito muito, como dizer, não foi feito para nós, nós contribuímos também, mas as sugestões que nós fizemos não foram, como dizer, porque a nossa preocupação aqui em Portugal foi que este questionário não seria estar para todos. Nós queríamos para ter um questionário à parte para gerentes, por exemplo, e outro para empregadores, mas o projeto não tive a possibilidade para fazer 2 questionários, só por isso eles fizeram um questionário geral, e ele é um pouco amplo, envolve todas as questões, mesmo todas as questões juntos,
E depois outra coisa é a tradução da língua portuguesa, nós também contribuímos um pouco, mas é claro que é evidente que, por exemplo, este não foi feito para a pessoa que, como dizer, para as pessoas que, para qual língua é materna, português, sim. E nós distribuímos este questionário praticamente entre todos nossos contactos que nós conhecemos na administração pública, nas câmaras municipais, nos outras empresas públicas. Temos no momento pouco questionário, mas no mínimo foi para este projeto a ter 20 questionários, até 100, máximo era 100. Também em todos os países as respostas variam. E ainda nós estamos à espera os números finais quando nós temos, porque o termo do questionário foi prolongado até o fim de fevereiro. Acho que agora já eles devem enviar para nós quando temos questionários. E depois, este questionário inclui todas as perguntas relativamente ao work-life balance, sobre a percepção individual dos funcionários, o que a empresa está a dar para eles, como eles sentem pessoalmente, e depois sobre também se eles participam ou não participam no collective bargaining, o que foi feito neste aspecto para as empresas. E depois alguma parte sociodemographic data sobre os entrevistados. Este sobre questionários. No momento não posso dar mais informação, porque vamos receber a informação final e vou analisar esta data. Sobre entrevistas, nós planeamos na segunda etapa agora fazer também entrevistas, o mini focus groups, porque também no início a ideia foi fazer focus groups e convidar também as pessoas para discutir esses assuntos, mas neste contexto que estamos a viver no momento, este praticamente é impossível, só por isso nós vamos fazer o que vai estar possível. E esta também é relacionado com a sua, acho que segunda ou terceira pergunta, já não lembro, que como este programa 3 em linha, porque na verdade ele parou no última reunião, era em fevereiro, e planearam também outras reuniões, mas depois não discutiram mais este tema. E do que nós também queremos saber mais informação das entrevistas pessoais como responsáveis sobre este programa, o que aconteceu, porque através dos dados que estão disponíveis na internet é muito difícil fazer conclusões, se o que aconteceu. Ok, eles discutiram, nem chegaram até o acordo, o programa está implementado, está organizações que estão a participar neste programa, mas o que isto vai dar, nós não podemos concluir, sim. Por isso vamos fazer nas entrevistas. E sobre essas diferentes perguntas, formação, você perguntou tipo formação. Não posso dar resposta sobre esta pergunta, porque esta é muito, como dizer, particular. Pelos vistos, o que era nas atas, eles não discutiram nada. No momento, como dizer, nestes programas, eles têm medidas diferentes. Eu já não lembro agora se era alguma medida relativamente à formação. Estava mais a referir-me ao facto do projeto considerar ou não, e o próprio programa, não é? Sim, naturalmente. Há vínculos menos... a natureza cada vez mais precária dos vínculos, não é? Por oposição enfim, a posições laborais mais tradicionais, com espaços de trabalho e lazer. Neste sentido, sim. Enfim, a que normalmente, a cuja defesa os sindicatos se dedicam mais normalmente. Portanto, era essa a questão, a questão ia no sentido, mas enfim, está respondido já em parte, pelo menos, mas ia no sentido de procurar perceber em que medida é que programas como o do Governo ou este próprio projeto tenderia a considerar essa progressiva e cada vez maior esta realidade.
entre os próprios termos do projeto, era mais isso. Enfim, sim. Esta questão acho que é muito importante e nós vamos tentar obter a resposta sobre isso, mas o que eu queria dizer é que já na última reunião, que era em fevereiro, porque depois começou a pandemia e todos ficaram em casa, eles já estão a mencionar algumas coisas sobre teletrabalho. Mas não ainda estava, na altura estava mesmo, mas não havia, só foi, como dizer, tipo, entre linhas, tipo, ok, teletrabalho é importante, sim, mas ninguém lá discutiu ainda mesmo esses diferentes, como dizer, aspectos relativamente às regras de teletrabalho. Este só foi a parte, mas nestas reuniões mesmo sobre a conciliação, nada estava discutido diretamente sobre as regras do teletrabalho. Teletrabalho já é outra parte que foi a seguir. Esta já é outra etapa também destes, e que está este teletrabalho está relacionado com a conciliação? Não. Também. Obrigado. Obrigada eu. Ok. Bem, se ninguém tem mais nenhuma questão desde já, eu queria sublinhar a importância de termos mais questões. Eu também posso colocar uma questão mais genérica e tendo em conta também as suas experiências de vida e de estudo e de trabalho noutros sítios da Europa. Eu gostava de saber o que é que a surpreendeu verdadeiramente nestes documentos que tem estado a analisar. O que é surpreendente para alguém que viveu uma parte da sua formação académica e da sua vida no norte da Europa e também no este da Europa, o que é particular acerca do contexto do sul, no qual nós estamos? Isto por um lado. E por outro lado, tendo em conta também o seu trabalho com pessoas com disability, de que forma, e isto remete um pouco para a questão também da Ana Paula, de que forma é que isso está ou não está, e a isso já respondeu, não estava, não é? Não está plasmado, ou não está muito plasmado nestes programas, e quais é que são as inferências que se pode fazer a partir daí, em particular sabendo que essa é a área de trabalho em que tem vindo a trabalhar em que tem trabalhado anteriormente a este projeto. E obrigada. Obrigada, Ana. E, relativamente à primeira, o que surpreendeu, nos outros países posso dizer que não analisei nenhuma chatas, mas o que me surpreendeu destas chatas é muita discussão, mas claro que é importante. Mas depois, como dizer, muita discussão e depois no final não há nenhum acordo. Acho que este para mim foi mesmo surpreendido que mesmo tanto esforço nessas reuniões, nestas discussões, e depois maioria, por exemplo, neste programa, a maioria das medidas está relacionado sobre quê? Está relacionado sobre formação e certificação das empresas, formação dos gerentes nas empresas, certificação das próprias empresas, depois diferentes grandes para mesmo programas para esta certificação, e tudo mesmo essas orientações, mas o que vai estar relativamente às pessoas na prática, mesmo estas questões importantes como creches, como mencionou a professora Paula, e estas mais programas, mais estas carers também, o cuidador informal, pessoas que devem porque aqui em Portugal a sociedade é envelhecida, e muitas pessoas têm famílias, muitas pessoas têm os seus familiares idosos, devem cuidar, e nesta diretiva europeia, e nova diretiva europeia, dos aspectos é também defender os direitos dos pais com filhos com deficiência, e também com pais próprios que têm deficiência e que têm os seus próprios needs. E ninguém, mesmo nessas reuniões, ninguém tocou nestes aspectos, ninguém tocou. Mas sobre o outro, como dizer, por outro lado, este pode ser não estar, como dizer, neste processo, porque como eu percebo, porque este é outra questão, sim. Este que está, por exemplo, de deficiência, sim. Ele deve estar discutido noutros aspectos, sim.
E depois cruza-se com alguns aspectos, eles vão introduzir, por exemplo, não sei como é o programa de flexibilidade ou algumas coisas, mas elas discutem só coisas gerais. E coisas específicas já é do próprio, por exemplo, Ministério da Inclusão ou qualquer coisa destes mesmo departamentos mais específicos, mas não sei se eu tenho, como dizer, se eu tenho resposta certa sobre este assunto. Mas para mim é mesmo surpresa e que tanto trabalho e depois não é nenhum acordo, esta mais é grande surpresa. E nós, quando vamos fazer o trabalho do campo, depois nós vamos mesmo, eu acho que é muito importante para raise decisions sobre mais questões específicas que nós hoje discutimos hoje, o que vai estar em relação do cuidador informal, das pessoas que têm crianças de deficiência, ou pessoas que têm próprias necessidades, por exemplo, como algumas doenças ou algumas coisas como essas foram referidos. Muito obrigada. Então, se calhar, isso também é um tema interessante de explorar agora nas entrevistas que se seguirão. Sim, definitivamente. Muito bem. Mais alguém tem alguma outra questão? Professor António Brandão Muniz, que tem estado muito envolvido também. Sim, acho que queria dizer, se os meus colegas querem adicionar alguma coisa, eu mesmo agradeço. Sim. Queria só fazer um pequeno comentário, é que pronto, de facto há um modelo tripartido na Comissão Permanente de Negociação em Portugal. Esse modelo é inspirado noutros, mas tem características mediterrânicas, ou pelo menos características do Sul. E, portanto, quando comparado com a Noruega, é natural que o envolvimento e a dinâmica do Estado seja muito mais forte do que se compararmos com países nórdicos ou com outros países da Europa Central. E gostava também, um outro ponto que me parece importante é que nem todos os parceiros sociais têm a mesma capacidade de resposta sobre estas temáticas. Isto é, penso que foram 5 atas, na primeira o governo chega e pum, está aqui um programa, e eles ficaram todos assim um pouco bem, temos que ir para casa pensar. É claro que há alguns que estão predispostos pela sua natureza e seu posicionamento, estão mais predispostos a tomarem posição sobre isto, como por exemplo o GT, porque tem a ver com os fundamentos da social-democracia e tem a ver também com os contactos internacionais que tem. E numa entrevista preliminar que eu fiz há umas semanas atrás, a pessoa responsável por este tema tinha já, não sei, uns 5 ou 6 documentos elaborados sobre a work-life balance e uma grande amplitude de temas dentro do work-life balance que queria mostrar e que a UGT está disposta já há muitos anos a esta parte a discutir. Portanto, para a UGT tem resposta pronta, mas a CGTP tem se calhar uma linha de pensamento que tem mais a ver com a flexibilidade de horários, número de horas de trabalho semanais, enfim, esses temas mais onde eles tendem a concentrar-se. E portanto aqui depois a Comissão Permanente também funciona um pouco como um palco, onde vários atores representam papéis e têm que os representar, mesmo que não tenham o trabalho de casa feito, e portanto acabam por fazer declarações sistemáticas à volta do mesmo tema, enquanto não têm o trabalho de retaguarda feito. E pronto, só para dizer que aqui esta primeira fase foi muito interessante da Comissão Permanente para a Concertação Social, mas o que eu acho é que a segunda fase com as entrevistas é que nos vai dar alguma riqueza na análise para percebermos até que ponto é que é possível usar este modelo tripartido de social-democracia em Portugal. Eu acho que isto podia dar matéria para muita discussão, mas vamos esperar pela próxima fase. Espero que seja interessante. Podia talvez adicionar só, estou de acordo com aquilo que o Nuno acabou de referir, adicionar um facto interessante que é deste tipo de temática não ser muito comum
em termos de debate ou da ação sindical. Não é? E, portanto, quem vem de fora, sobretudo o caso da Júlia vindo de um país escandinavo, pode ser ainda mais surpreendente, porque este é um tema muito importante no âmbito dos debates sindicais na Escandinávia. Aqui não, quer dizer, por isso também, como o Nuno referiu, não há propriamente preparação do lado sindical, a não ser, enfim, o GT tem maior influência, um pouco mais limitada que a CGTP, obviamente, mas mais influência no setor de serviços, onde esta questão eventualmente possa ser um pouco mais importante, mas normalmente é sempre um tema muito marginal na ação sindical, quer dizer, é muito pouco, existem muito poucos casos de negociação. Aliás, a Júlia esteve a fazer esse levantamento muito exaustivo de todos os acordos que foram celebrados com o envolvimento de sindicatos, e de facto há pouquíssimos, quer dizer, não digo que seja irrelevante, mas são pouquíssimos para o número de outros acordos que temos em termos de empresas ou em termos de setores. E, portanto, aqui essa é uma dimensão interessante para introduzir no projeto e para o tentar explicar. O outro é, ok, como isto não é ainda um tema muito central, apesar de estarmos já na segunda década deste milénio, que já passou tanto tempo, já devia ter sido um tema muito, muito central. Também do ponto de vista político, há poucos partidos que introduzem o tema na sua ação. Portanto, aqui podemos tentar perceber quais são as possibilidades de promover esta discussão, e ela não deveria ser feita apenas pela motivação da introdução de um programa qualquer do governo, mas devia ser mais de forma autónoma, deviam ser os próprios sindicatos e outros atores sociais a promover este tipo de debate. Mas ele é ainda muito circunscrito e isso deve nos preocupar também enquanto investigadores e tentar ver quais são as ferramentas e os mecanismos que podem ser promovidos para introduzir este debate. Muito obrigada. Não sei se a Júlia quer acrescentar mais alguma coisa ou se... Sim, eu sou um breve comentário que sim, eu esqueci-me mesmo de dizer quando não estava a falar sobre que os sindicatos, eles têm muita experiência, e mesmo parceiros sociais neste aspecto. Isto não que eles cheguem e não sabem o que é isso. Eles já tiveram feito trabalho nesta área em algum sentido, e sim, teve publicação, mesmo teve trabalho, como dizer, realizado sobre algumas empresas em Portugal que desenvolvem empresas privadas que realizam conciliação, os programas de conciliação entre os seus empregadores. Outros fizeram alguns manuais para conciliação. O GT também disse que já tive trabalhado muito nesta área, por isso ele já tive conhecimento, mas só queriam saber o que o governo quer propor. E depois mesmo na primeira reunião eles ficaram todos surpreendidos que o governo estava a propor este programa, que eles mesmo nem porque a reunião foi dia 30 de novembro e a apresentação do programa do governo aconteceu no dia 5 de dezembro. E isso eles ficaram mesmo que eles chegaram aqui e nem saberam que o programa vai estar apresentado na próxima semana. Por isso, no início criou um pouco rejeição desta ação, mas depois o que eles pensaram o quê? Nós queremos na mesma, não queremos a luta, eles mencionaram que queremos mesmo contribuir com os nossos conhecimentos do que nós podemos fazer.
mas acho que mesmo quando eles perceberam que este mesmo programa do governo e mesmo para as organizações mesmo públicas e que tem pouca probabilidade para ser transferida para neste termo para o setor privado, e mesmo não interessou eles muito. Muito bem, vou agradecer então. Vamos terminar por aqui, já passamos uns minutinhos da uma. Agradeço muito à Rúlia pela apresentação. Muito obrigada. E a todos os contributos também. Ficamos à espera então dos resultados depois da fase das entrevistas, que complementarão bastante o que nos foi apresentado agora. Vou só deixar a informação da sessão da próxima semana, a cargo da Ana Nuno, do Grupo 3, e sobre o tema Integração Socioecológica, Progresso e próximas Fronteiras. Agradeço a todos a presença e encontramos-nos aqui outra vez ao meio-dia da próxima sexta-feira. Muito obrigada.